Cuidados prévios com a instauração. Considerando que o processo administrativo disciplinar é um recurso oneroso, pela necessidade de disponibilizar servidores, retirando da sua própria atividade normal para desenvolver as atividades em comissões, considerando também que os servidores que estão na situação de acusado, eles estarão voltados no período de duração para providenciar sua defesa e outras circunstâncias a mais que denotam prejuízos para a administração, toda a instauração deve ser precedida de cuidados para que o processo seja instaurado somente na existência da necessidade absoluta. Algumas situações que devem ser levadas em consideração, principalmente, são algumas denúncias que são veiculadas na mídia ou a própria denúncia anônima. Embora ela seja aceita como uma inicial para o processo administrativo disciplinar, deve-se cercar a autoridade competente dos cuidados para ter a certeza de que o ato realmente é necessário. Quando o processo ele vem instruído inicialmente por peças do Ministério Público Federal, Departamento de Polícia Federal, sindicâncias investigativas previstas na Portaria CGU 335, auditorias internas, processos avaliados por assessoria jurídica, que poderão dar maior suporte e a certeza da necessidade da instauração do procedimento. Esses cuidados prévios da instauração, ele é realizado dentro de um juízo de admissibilidade. A autoridade vai avaliar os pressupostos do processo, identificar se existe a autoria e materialidade, ou seja, identificar se há o agente ou concorrente que tenha contribuído para a ação irregular. Ao mesmo tempo, identificar que essa irregularidade tem uma previsão legal. Nesse contexto, a autoridade, dentro desse juízo de admissibilidade, irá buscar a certeza para a instauração do procedimento. Como é definida a competência para a instauração do processo administrativo disciplinar? Normalmente, a competência para a instauração do processo administrativo é delegada à autoridade onde ocorreu a suposta infração. Esta condição permite maior conhecimento do fato, indicação dos membros com melhores perfis para atuarem no processo, economicidade e cumpre o que é estabelecido na legislação, onde a autoridade que tiver conhecimento de fato irregular na sua esfera de competência deverá instaurar sindicância o processo administrativo disciplinar, conforme previsão do artigo 143 da Lei 8.112. Vamos trazer a situação da UFMT. As competências para instauração são delegadas às direções de institutos e faculdades, através da Resolução Consune 003A de 93. Também às pró-reitorias, com delegação de portarias da reitoria, e a reitoria e vice-reitoria. No ambiente da instituição, temos como autoridades com competência para instaurar os diretores de institutos e faculdades, os pró-reitores, o vice-reitor e a reitoria. Pela competência de instauração no local do fato, normalmente as irregularidades no âmbito das direções de faculdades e institutos serão apuradas por portaria pelos próprios diretores. Pode, em situações diversas, para privilegiar também a lisura processual, que a instauração se processe em local diverso da onde ocorreu o fato. Pode, em algumas situações, ocorrências a nível de faculdade e instituto, serem instauradas por pró-reitores ou pela própria reitoria ou vice-reitoria. A publicação ela é feita através do Boletim de Serviços da Universidade Federal de Mato Grosso. A partir da publicação, como está previsto no inciso 1 do artigo 151 da Lei 8.112, ocorre a instauração do processo administrativo disciplinar. Algumas situações requer que a publicação seja realizada no Diário Oficial da União. Situações como apurações fora do órgão. Em situações onde os servidores envolvidos sejam de diversos órgãos.
e em situações onde os membros que participam da constituição da comissão sejam também de diversos órgãos. A portaria de instauração deve conter alguns requisitos formais, que são importantes e essenciais para a legitimidade do procedimento no todo. Ou seja, deve constar o nome da autoridade com competência para instaurar, o nome, cargo e matrícula dos servidores designados para constituir a comissão de processo administrativo disciplinar, número de processo onde consta os fatos irregulares, prazo processual, o rito a ser desenvolvido, ou seja, processo administrativo disciplinar, sindicância investigativa, a delimitação do trabalho, definir a amplitude do trabalho da comissão. O que não deve constar na portaria? Não deve constar a identificação do acusado, também não deve constar enquadramento sob a suposta irregularidade. Os cuidados de não identificar o nome do acusado, indicar os dispositivos transgredidos e os fatos irregulares visam preservar a autonomia da comissão, a imparcialidade e, principalmente, evitar limitações dos trabalhos da comissão. Qualidades essenciais do membro. Os membros, para participarem de comissão, serão selecionados no juízo de admissibilidade da autoridade competente. Ela terá condições de indicar os membros com o perfil adequado para cumprir a finalidade do processo. Os membros da comissão devem ter o tino investigativo, conhecimento técnico específico e, principalmente, envolvimento com responsabilidade e dedicação aos trabalhos para trazer a verdade do processo. Além das qualidades essenciais aos membros de comissão, será necessário cumprir a previsão do artigo 149 da Lei 8.112 para atender os pré-requisitos do presidente. O artigo 149 traz a seguinte redação: o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Vamos considerar a seguinte situação: o presidente designado na comissão possui o cargo de nível superior. Nesta situação, ele estará condicionado a cumprir a formalidade do artigo 149 para qualquer situação em que o acusado tenha nível de escolaridade superior ou cargo efetivo de nível superior. Caso o presidente não ocupe o cargo de nível superior, mas possua nível de escolaridade de nível superior, também nesta condição ele estará credenciado a presidir qualquer comissão, mesmo para os acusados ocupantes do cargo de nível superior ou de nível de escolaridade superior. As situações de titulações como doutorados, mestrados e especializações não interferem no nível de escolaridade.